faz parte aí do esta chamada está sendo gravada. Do nosso trabalho. Então, já estamos gravando, né? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar retornando com vocês. Fiquei alguns dias aí em off, né? Início de ano, iniciando aí, né, uma secretaria nova, estou na Secretaria de Educação, gestão nova, né, equipe nova, tudo novo. Então, a gente passa por todo um processo aí de adaptação, né? Alguns de nós estamos passando por processos de adaptação e readaptação, né? E não é fácil, mas estamos aí, né? A cada dia vencendo. E eu já havia combinado com a Francineuma já há algum tempo, já vínhamos há algum tempo, né? Combinando este encontro, que a Francineuma iria compartilhar com vocês sobre planejamento, os 2 planejamentos que ela tem para apresentar para vocês, tá? Então, ela vai falar sobre o combate ao bullying e também administração de conflitos, né? São 2 temas que se casam e são 2 temas que são muito pertinentes para nós trabalharmos, principalmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Então, quem já está atuando, né, com certeza aí vai poder estar contribuindo, né, prestigiando aí a Francineuma, e quem está começando agora, né, também vai poder aí pegar dicas, né, de como que ela fez, como que foi trabalhado lá no serviço de convivência dela, né, e trazer para a sua realidade, fazer as suas adaptações que são necessárias. Então, a Francineuma, você quer que eu apresente por aqui os slides? Sim. Tá. Então, né, só para a gente iniciar, se tiver alguém novo, meu nome é Andréia, né, Lúcia Andréia Camargo, mas pode me chamar de Andréia. Eu sou formada em pedagogia, né, tenho experiência em atuação de serviço de convivência, trabalhei alguns anos como pedagoga e alguns anos como coordenadora de serviço de convivência, e atualmente eu estou como pedagoga, mas na Secretaria de Educação. Sou a criadora da página Pedagogiando no Serviço de Convivência. Agradeço a todos, né, que seguem lá, que acompanham, chegamos a 10 mil seguidores, isso é muito bacana. O propósito, né, realmente é ajudar, colaborar, né, trazer informações ali na página para acrescentar no trabalho de vocês. Convidei a Francineuma, né, a Francineuma Alves de Souza, ela já é a nossa parceira desde o tempo que tudo isso era mato, né, Francineuma. Ela está com a gente desde o início, quando nós começamos, né, os grupos de estudos, nossos encontros. A Francineuma, ela é assistente social, né, e ela atua numa OSC, né? Então, é uma oferta indireta do serviço de convivência na cidade de Barra Bonita, no estado de São Paulo, tá? E aí eu vou deixar ela depois aí se apresentar, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa, e eu já vou projetar aqui, tá? A apresentação dela de hoje. Só um momento, por favor. Se quiser já ir se apresentando, acrescentando mais alguma coisa, Fran, fica à vontade. Boa noite a todos. O meu nome é Francineuma. Eu sou assistente social numa OSC, como a Andréia já havia falado, né? Faz 5 anos que eu atuo no serviço de convivência, e é um desafio, né? Porque, assim, no começo que eu fiz a faculdade, a graduação, e eu não trabalhava na área social. Iniciei na área social, para mim foi, assim, um choque de realidade, né? Trabalhando com crianças e adolescentes. Conforme eu fui passando o tempo, eu fui pegando amor pelo serviço de convivência, porque é um local em que você cria, né? Você vai criando, você vê as demandas diariamente no serviço, e você fala, nossa, eu preciso trabalhar essa temática, eu preciso trabalhar aquela temática, né? E o meu serviço de convivência, a gente atende crianças de 6 a 15 anos,
e 11 meses, né? 6 a 15 anos e 11 meses. Isso, obrigada. O projeto se chama Acolher, eu resido em Barra Bonita, interior de São Paulo, próximo a Bauru, né? Bauru, Jaú. Né? A gente atualmente atende 198 usuários no período da manhã e da tarde. De manhã, eles chegam assim, é disponibilizado o transporte, né? Porque tem os bairros distantes, e não utiliza o transporte, geralmente chega às 8 horas. Ele fica das 8 até as 10 horas. Porque depois das 10 eles já vão para a residência, vão vão almoçar, vão tomar um banho para ir para a escola no período da tarde, né? Ou no contraturno escolar, que a gente também atende o período da tarde. O período da tarde seria das 2 até as 4 horas. Mas a gente também oferta transporte. Então, o ônibus sai da OSC, é 1h10, para passar nos pontos, né? E nos bairros para estar trazendo as crianças para o projeto, para o serviço de convivência. E aí tem os profissionais, a gente tem uma psicóloga que trabalha comigo, nós temos os orientadores, né? Atualmente estamos com 2, mas acredito eu que será contratado mais orientadores e pedagogos. Aí tem toda a equipe, o pessoal do lanche, que prepara o lanche, né? O pessoal da limpeza, então tem o pessoal do RH também, porque nesse projeto são 2 projetos, então é o serviço de convivência e o jovem aprendiz no mesmo prédio, né? Falando dos jovens, a gente atende de 6 a 13 anos diariamente, todos os dias, eles frequentam nesse horário que eu falei, né? E tem os jovens de 14 e 15 anos, que eles frequentam 2 vezes na semana. Por quê? Porque os de 14 e 15 anos, eles já têm umas outras atividades além do serviço de convivência. E essas são as oficinas que são aplicadas, auxiliar administrativo e marketing de vendas, voltada para o mercado de trabalho, né, onde tem os cursos que eles aprendem a se portar numa entrevista de emprego, como preencher um currículo. É trabalhado dentro dessas oficinas muito dinâmica e apresentação pessoal. Né? Então, são 2, o auxiliar administrativo é de terça e quinta, e o marketing de vendas de quarta e sexta. De terça, das 2 às 3h30, 15 horas e 30 minutos, e de quinta, das 2 às 5. O de marketing de vendas é de quarta-feira, que é das 2 às 3h30, isso. E de sexta-feira, das 2 às 5 da tarde, né? Isso. São ofertados auxiliar administrativo e marketing de vendas, isso. Agora, pode passar o próximo slide. Banho bullying, né? Isso. Aí, diariamente, né, essas temáticas que a gente trabalha com bullying com as crianças de 6 a 13 anos. Né? Por quê? Porque eles convivem diariamente uns com os outros. E o que acontece? Foi notado essa questão de muito assim, apelidos que incomodam, né, durante as atividades socioeducativas, nas oficinas. Está dando interferência. Aí o que acontece? Hoje, eu até convidei a psicóloga para estar participando, né? Porém, ela teve também um probleminha de saúde com o pai, então não conseguiu participar. Nós duas montamos atividades sobre o bullying, né? Primeiro, o que nós fizemos? A parte dela, ela explicou o que é o bullying, os tipos de bullying, né? Tanto verbal como físico, o cibernético, né? Então, foi explicando e questionando eles o que eles acham, o que eles achavam do bullying, tal, né? Então, a gente foi estimulando eles a falarem para nós, né? Aí são os eixos, que, né, eu comigo, eu com o outro, eu com a cidade, que seria eu comigo, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Uma coisa que a gente percebe muito é essa questão da autoconfiança e da autoestima, que durante
a oficina do bullying, eles têm essa dificuldade de essa autoconfiança, não tem essa confiança neles mesmos, né? Próximo. Pode passar para o. Aí a gente tem os objetivos, né? Entender alguns tipos de violência, como física, mental, material, psicológico e verbal, que é o que eu falei anteriormente, praticar boas ações contrárias à violência, relacionar a história do filme. Lembrando, né? Tem bastante informação. Antes de a gente trabalhar o bullying, eles assistiram o filme Extraordinário, né? Eles assistiram o filme Extraordinário. E aí a gente dividiu em duas sessões, porque como eles ficam 1 hora e 30 minutos, não deu para estar assistindo tudo. E dentro uma semana antes de assistir o filme, depois a gente conversou sobre o filme. Alguns já tinham assistido esse filme, outros não, mas eles gostaram bastante. E uma coisa também, uma parte do filme que me chamou a atenção, é a parte em que o coleguinha do Ag, né, brigou, foi para defender o colega, ele entrou em atrito com o outro coleguinha, e o diretor disse assim, olha, aqui dentro nós temos as nossas regras, geralmente é o que acontece muito no serviço, né? Nós temos as nossas regras, porém você não deveria ter praticado a violência para defender o seu amigo, né? Então, isso foi trabalhado bastante com as crianças e os adolescentes. Aprender o significado da palavra bullying, né? É entender que somos diferentes uns dos outros e precisamos respeitar essas diferenças. Refletir sobre as dores que podemos causar no outro quando fazemos bullying. Isso, essa questão, refletir, né? A gente falou sobre aquela questão da dinâmica da maçã, né? Nossa, essa dinâmica foi excelente para eles. E aí a gente mostrou também nos slides os tipos de violência física, né? Como brigas, empurrões e outros tipos de bullying. A dinâmica da maçã. Isso mesmo, eu levei 2 maçãs, né? Tanto, na verdade, foram 4, para o pessoal da manhã e para o pessoal da tarde. Aí o que eu fiz? Uma maçã bonita, parecia a maçã da Branca de Neve, né? Tudo bem legal. O que eu fiz com uma maçã? Eu coloquei tinta dentro dela, né? Porque eu faço aula de artesanato, eu peguei a tinta lá, uma seringa, né? Apodrecer a maçã por dentro. Mas eles não imaginavam o que ia acontecer, né? Aí a gente passou uma maçã e falou para eles falarem coisas boas da maçã. Ela era bonita, suculenta, que queria ser amiga dela, né? Ela é maravilhosa. Beleza, todos fizeram. A outra maçã, a gente pediu para eles falarem coisas ruins, negativas. Você é feia, você é chata, não gosto de você, não quero ser seu amigo, você é gorda. Assim, estimulando. Muitos disseram assim, a questão do racismo, né? Que acontece muito na escola. Olha, você é negra, você é... Como é que uma menina me disse? Ela falou assim, você é escrava, né? Você é escrava da questão lá das fazendas de cafés. Outro menininho, ele joga futebol. Acredito eu que os colegas falam, você é ruim de bola, né? Falou muito da questão da família, você não tem mãe, você não tem pai. Aí uma menina falou assim, não, mas você tem, mas ela está no céu. Né? Então, na verdade, o que a gente teve mais resultados foi com a dinâmica da maçã, né? Que é como se eles estivessem colocando tudo aqueles sentimentos negativos na maçã, né? Então, veio muitas revelações com essa dinâmica, que assim, tanto eu quanto a psicóloga, a gente ficou muito impressionada. A questão de, você é muito magrinho, ou você é gordo, ou o que mais, assim, eu acredito que eu percebi, o que mais machucam eles é a questão de falar da família, né? Porque muitos quem são responsáveis é o avô, a tia, né? Então isso bem que acredito eu foi o que teve essa revelação, né?
deles estarem falando bastante. Mas, assim, a gente teve um resultado bem positivo com relação a essa dinâmica. Aí foi, né? Demorou. Na verdade, era 1h30, eles vão embora às 10, naquele dia eles foram embora 10h15, né? Porque assim, tem que ir 10 horas para pegar o transporte para estar indo para casa, né? Para finalizar, nós fizemos vários coraçõezinhos, né, coloridos, e a gente colocou aquela música do Are the World, né? O Are the World, que eu não sou muito boa de inglês, mas aí o que a gente fez? A gente escreveu o nome das crianças, colocou dentro de uma sacolinha bonitinha de presente, eles tiravam aquele coraçãozinho com o nome das crianças, e teria que falar algo positivo para essa criança com aquele nome que ele tirou. Por exemplo, o João tirou a Maria, então ele tinha que falar, ó, eu acho você legal, você quer ser seu amigo, e dar um abraço, né? Então, de manhã foi um sucesso, né? Eles gostaram muito. Porém, o pessoal da tarde teve um pouquinho de dificuldade de abraçar, né? Por quê? Porque alguns têm atrito entre alguns colegas. O que a gente fez? A gente pegou e falou assim, já que você não quer abraçar o seu colega, você tem que pelo menos apertar a mão, né? Então, mas eles gostaram, assim, deu um resultado positivo. Por quê? No outro dia, teve esses comentários, porque alguns tiveram dificuldade de se expressar na questão da maçã, do lado bom e do lado ruim. Aí eu cheguei lá, onde eles estavam reunidos no outro dia, e eles comentaram, eu falei assim para um menininho, eu falei assim, mas por que você, naquele momento, você não se expressou, né? Você falou tudo o que você estava sentindo para a maçã, né? Para a maçã que deveria falar coisas negativas, que era uma forma de estar tirando aqueles sentimentos negativos, que eu entendi o objetivo da atividade. Mas, enfim, com relação ao bullying e a dinâmica da maçã, nós tivemos resultados bem positivos. Bom, acho que é isso. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Hum? A Letícia está perguntando, vocês dividiram em grupos? Ah, sim. Na verdade, é assim, a gente tem os grupos de 6 a 8 anos, né? E grupos de 9 a 11, de 12 a 13. O que nós fizemos? Nós pegamos os grupos de 9 até 13 anos. Os grupos de 6 a 8 anos ainda não participaram, né? Porque eles ainda, assim, no nosso serviço, o que nós analisamos, que eles não têm essa maturidade, né? Pela questão da aplicação do bullying e da dinâmica. Então, foi algo mais complexo, mais para a idade de 9 a 13 anos. A gente dividiu, nós aplicamos para crianças de 9 até 13 anos. Uhum. Por enquanto, é só a Letícia que fez a pergunta. É isso. Por enquanto, do bullying é mais ou menos isso, porque eu só fiz um encontro, né? Nessa atividade, eu joguei um pouquinho para novembro. Mas aí tem as fotos, né? Aqui no nosso... que é a psicóloga, nós fizemos na sala do auditório, a gente tem uma sala de recursos multimídia, né? E aí, nossa participação foi excelente. Lotou a sala, cabe quase 40 crianças. Aqui, na hora do abraço, alguns são amigos, eles tiveram a facilidade para o abraço, então isso foi bem bacana. Mas hoje, eu estou trabalhando com os adolescentes de 14 e 15 anos, projeto de vida, que depois, se você quiser, também posso estar trazendo. Aí dá para fazer os 4, eu já estou no terceiro encontro, né? Aí dá para fazer mais temas. E aí também está dando uns resultados bem positivos. Algumas questões que a gente colocou que eles têm dúvidas, então dá para estar expondo aqui também. Uhum. Eu outro, né, agora
é um outro tema, eu outro administrando conflitos, realizado somente o encontro também para a idade de 9 a 13 anos. Essa questão de administrando conflitos, a gente está com bem assim, complexo, é mais com o pessoal da tarde, porque eles são um pouco mais infantis também, né? Porque o que acontece aqui na cidade? As crianças estão muito estudando integral, a gente está tendo dificuldade do pessoal da tarde para crianças de 12 e 13 anos, porque a maioria, nesse horário, estão estudando à tarde e participam no período da manhã. E 12, 13 anos, eles já estão naquela idade, assim, de querer namorar, né? De paqueras, porque essa semana mesmo, eu e a psicóloga, a gente aplicou a questão do namoro. Só que eu até comprei um planejamento seu, né? Que é namoro legal, mas a gente trocou o tema. Nós colocamos relacionamentos conscientes, que adaptamos para o nosso público, que também deu um resultado muito positivo. Também, se você quiser, depois eu apresento aqui também. Porque ainda tem mais 2 encontros. E nisso, já estou fugindo um pouquinho do assunto, né? E nisso vieram muitas revelações também, né? A questão de machismo, a questão também de muita informação, e eles não estão sabendo filtrar as informações que eles veem nas redes sociais. Como, por exemplo, um menino, essa questão da mulher, né? No vídeo. A mulher, era o aniversário da mulher, eles colocaram colocaram um presente, flores e tal. A hora que a mulher foi abrir a caixa de presente, era um kit de limpeza. Então, eles acham que é correto, né? Então, a gente tem que desconstruir esses pensamentos, porque eles têm muita informação, mas essas informações não estão sendo filtradas. Uhum. Mas vamos voltar no conflito, né? Porque é muito tema, sabe? E eu e o outro administrando conflitos. De manhã, assim, eu não sei se é porque eles chegam eles chegam lá no serviço um pouquinho mais sonolentos, então eles são mais calmos. O período da tarde, as crianças são mais agitadas. Então, nós aplicamos essa atividade. No começo, ai, tia, nossa, tia, vamos ter que fazer isso? Sim. Aí, conforme eu fui explicando, né, eu até peguei aqui, fiz algumas perguntas. Primeiro, eu fiz isso, os objetivos. Obrigada. Então, objetivos, entender que podemos evitar os conflitos utilizando o diálogo, reduzir a frequência dos conflitos entre os usuários no serviço, promover a empatia e o respeito pelos demais colegas, compreender a importância de estabelecer combinados e cumpri-los, desenvolver o senso crítico colaborativo, posicionando-se e colocando seu ponto de vista, desenvolver o trabalho em equipe, colaboração mútua entre orientadores e usuários, fazer com que os usuários se sintam parte fundamental das escolhas e suas consequências. Tá. Aí, pode passar para o próximo. Aí são os eixos, né? Que é autoconhecimento, eu comigo, autoconhecimento, autocontrole, resiliência, responsabilidade, aprender com experiência. Eu com o outro, respeito, equidade, resolução de conflitos, comunicação e cooperação. Eu com a cidade, direitos e deveres, participação ativa, viver em rede e pertencimento. De início, o que eu fiz com eles? Aí a psicóloga não participou, só foi somente eu, né? E mais um orientador. Né? Eu sempre gosto de participar e, às vezes, dessas atividades eu também participo com o orientador. Geralmente, eu não deixo muito eles sozinhos, né? Eu sempre, assim, dando apoio, orientando nas atividades. Porque, como eu também... na verdade, é que eu gosto bastante do serviço, né? Então, eu me envolvo bastante. E aí, eu também quero um resultado, um objetivo e o resultado daquele trabalho ou daquela atividade. Então, eu vou sempre, olha, vocês precisam de ajuda, se tiver dúvida aí, pode perguntar, que eu ajudo vocês a preparar a atividade ou a tirar dúvidas e tudo mais, né? Então, o que a gente fez? A gente leu esse livro, que são Boas Maneiras, né? Que tem
as palavrinhas mágicas, bom dia, boa tarde, obrigada, que é uma história, né? Aí a gente vai questionando o que você achou do livro, né? O que você... esse posicionamento está correto, né? Essa forma de comportamento. Depois que eles leram o livro, eu peguei algumas questões, escrevi numa lousa, pedi para uma criança, porque o que aconteceu com o período pessoal da tarde? Comecei a explicar, tanto eu quanto a orientadora começaram a rir, porque tudo eles acham engraçado. Então, aquele que quer que meio que destabilizar a turma, eu pego ele, essa criança, vai na lousa e vamos escrever. Aí ele foi escrevendo as perguntas. Aí eu perguntei assim, como podemos fazer para que nossa turma seja um lugar legal para todos? Aí ela escreveu e eles iam respondendo. Olha, não fazer bullying, respeitar a família, né? Falar baixo durante a atividade, né? Respeitar a fila, porque a gente também tem nossas regras de convivência. Aí, o que atrapalha a convivência? Né? Essas perguntas, escrevendo as perguntas e as respostas. E aí isso vai, eles vão participando. Depois o que eles fizeram? Eu peguei uma folha craft bem grande, esses combinados, o que eu fiz? Tanto eu quanto a orientadora, nós pesquisamos na internet, recortamos e colocamos no chão, né? E eles iam escolhendo o que eles achavam legal para colocar nesses combinados da turma, né? Nessa folha craft. E eles foram colocando, e o que nós fizemos? Eles tinham que passar guache na mão, colocar, carimbar a mãozinha deles e assinar, né, os contratos. Por uma semana deu certo, assim, viu? Porque quando tinha conflito, o que a gente fazia? Olha, vem cá, olha a sua assinatura aqui, você se comprometeu. Mas também, eu até anotei aqui, né? Porque é muita informação. Mas antes, o que eu perguntei? O que é contrato? O que vocês acham que é um contrato, né? Aí eu falava, tia, contrato de aluguel? Falei, mais ou menos isso. Um contrato do que acontece se a gente não cumprir o contrato de aluguel? A gente é despejado da residência. E se a gente não paga, se no contrato é que a gente tem que pagar a água e a força, né? Isso, vão cortar. Então, assim, mais ou menos nessa linha de pensamento. Aí o que é um contrato de convivência? Para respeitar o colega. Então, você vai questionando e eles vão respondendo. Né? Foi bem nessa linha de pensamento. Mas aí todas as vezes que acontece algum conflito, a gente chama eles e mostra, olha, você se comprometeu a respeitar o colega, não fazer bullying, né? Então, enfim, é bem mais ou menos isso, assim, do serviço. Uhum. Né? Joia. Aí, se alguém tiver alguma dúvida. Uhum. Pessoal, fique à vontade para fazer perguntas para a Francineuma. Isso. Assim, as crianças, elas... eu não falei das oficinas, né? A gente tem as oficinas que são jogos de raciocínio, culinária, recreação, contação de história e criação. A oficina de culinária, eles amam, né? Nossa, a oficina de culinária é uma vez por mês, né? Porque é devido ao material também, mas é uma oficina que eles gostam muito. Uhum. Recreação também, né? Então, diariamente, a gente tem todas as atividades, só a oficina de culinária que é uma vez por mês, e passa por todos os grupos. Tá, então essas oficinas, elas são ofertadas para os que estão no serviço de convivência. Isso. E elas são intercaladas com essas temáticas que você tratou. Uhum. Geralmente, essas temáticas eu participo com os orientadores, né? Porque pode ser... Por que acontece? Pode ser que tenha algumas questões muito complexas, né? E talvez os orientadores não estejam preparados para estarem respondendo. Geralmente, quando é algo mais assim, o abuso ou algo assim, aí entra eu e a psicóloga, né? Nunca muito orientador, mas, né, como acontece, como foi falado do namoro, né? Relacionamentos conscientes. Então, vem muita temática, vem questionamentos assim, como assim, tia,
Mas irmãos com irmãos podem ter relação? Tios com sobrinho? Não, isso é crime, né? Aí você tem que explicar o porquê, porque aconteceu esses questionamentos. O que mais? Por exemplo, mas são primos com primos podem estar casando? Então tem essas perguntas muito bem complexas. Você tem que estar preparada para estar respondendo, né? Uhum. Bacana. E vocês fazem uma avaliação no final, quando vocês encerram essa temática? Sim, sim. Se Né, quiser falar um pouquinho como que vocês fazem essa avaliação. Geralmente a gente senta com a psicóloga, né? Porque geralmente ela participa, e a gente vai trocando essas questões, assim, olha, no nosso trabalho eu notei esses questionamentos, esses comportamentos da criança. Aí disso a gente tem que trazer outras temáticas, né? Vem outras temáticas para a gente trabalhar com ele. Hoje o que está acontecendo no serviço? Né, que também já tem que elaborar uma outra temática, a questão da fofoca. Eu ouvi fora do portão da OSC, isso com criança, porque fulano falou, ciclano falou, e aí eles levam para o serviço. E aí muitas vezes é algo que acontece com uma criança, a família de uma criança. O que vai acontecer? Vai causar atrito. Então tem que explicar, montar uma outra temática com relação à fofoca. Por exemplo, e o que vai acrescentar na sua vida se você vai saber da vida do outro colega, né? Da família do outro colega. E atrito se ele levar para o serviço de convivência. Porque nenhuma família é perfeita, né? Sim. E aí, os conflitos. Sim. E é importante esse olhar nosso, né? Porque às vezes nós escolhemos as temáticas que nós pensamos ser interessantes e, na verdade, eles nos trazem algumas temáticas, né? Então, tem essa escutativa de perceber que, nesse momento, falar sobre, né, o evitar a fofoca é uma temática importante de ser trabalhada, né? Sim. Bacana. Adriana levantou a mão, fica à vontade, Adriana. Boa noite. Boa noite. Desculpa pelo atraso, eu cheguei um pouquinho atrasada, tá? Mas gostei da temática, né, do trabalho. Francineuma, né? Isso. Você trabalha no serviço de convivência? Você é orientadora? Não, eu sou assistente social, mas eu me envolvo bastante. Sim, porque você comentou aí que você faz um trabalho juntamente com a psicóloga, correto? Isso, nós dois trabalhamos, isso. E sobre essas oficinas que você está ofertando, né, ela tem um vínculo, assim, com o tema do mês ou é aleatório? As oficinas, elas são aleatórias, né? Elas são obrigadas. No meu plano de trabalho, a gente tem. No plano de trabalho, tem essas oficinas, recreação, culinária, né? Mas elas são, assim, elas são aleatórias. Né? É bem interessante, né? A oficina de culinária, né? Porque eu também trabalho com adolescentes. Sim. E às vezes, assim, é um atrativo, né? Porque também temos que ter esse olhar nas habilidades, ou até mesmo quem não tem essa habilidade, né? Para que possa estar adquirindo ou fazendo aquilo que eles também almejam, né? Isso. E os jogos também, porque os jogos em si, eles estimulam o conhecimento, o raciocínio, habilidades também até na leitura. E outra coisa que eu também observei no seu planejamento aí, são os livros, né? A literatura é maravilhosa, né? Às vezes ela vem para complementar o que realmente está acontecendo na sociedade e dar um bom diálogo, né? Parabéns, gostei. E obrigada pelas informações em relação às oficinas. E para acrescentar o que você falou, por exemplo, a gente tem os adolescentes de 14 e 15 anos que eles frequentam 2 vezes na semana. Porque, geralmente, o adolescente não tem paciência de estar indo todos os dias, né? Mas eles ficam, 3, 4 horas durante a semana, né? E esse semestre eles têm culinária também, só que voltado ao empreendedorismo. Aí você estimula eles ao
a empreender. Por exemplo, agora em março nós fizemos os mini ovos de Páscoa, né? Os ovinhos. Aí foi voltado para o empreendedorismo, como é a embalagem desse produto, o manuseio, a questão da higiene, né? Tanto com as crianças quanto com os adolescentes, é importante, né? Passar por eles essa questão. E na culinária a gente trabalha muita coisa, a gente trabalha matemática, né? A gente trabalha leitura também, né? Porque vai a quantidade em gramas ou em litros, né? A quantidade de manuseio às vezes vai processador, então, lógico, tem o adulto orientador, né? Mas tudo isso é explicado para as crianças e é uma oficina que eles gostam muito. E assim, para acrescentar, porque também é tanta informação, eles chegam, né? Eles têm uma rotina, eles chegam, aí eles vão, os meninos vão no banheiro dos meninos, eles lavam, higienizam as mãos, e as meninas, né? Cada uma lá no banheiro feminino, no masculino. Depois eles vêm para o refeitório, eles fazem a fila deles, eles entram no refeitório, e antes de eles tomarem o lanche, eles agradecem o alimento, né? Não é uma oração, eles agradecem. Senhor, obrigado hoje pelo alimento, né? E assim, todos os dias eles agradecem, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Né? Isso eu também acho bem bacana. Porque, na verdade, quando eu entrei, já tinha essa rotina, né? E eu acho bem bacana deles. Isso é bem legal. E aí eles sempre assim, eles gostam muito de ajudar. Quando a gente sempre pega alguém de 12 a 13 anos para participar das oficinas com as crianças menores, né? Às vezes até mesmo preparação de atividade, separação de material, então é bem bacana. E eles se sentem valorizados, né? Bem assim, muito bacana mesmo. Muito bom. A Luciana escreveu aqui: adorei as dinâmicas. Achei interessante a oficina de culinária. Como que acontece? As oficinas de culinária geralmente é uma vez por mês, né? Aí é divididos em grupos. A gente colocou assim, a grupo A, B e C, e à tarde E, F e G, né? E aí, de manhã, eles passam por todos os grupos. Igual, não na semana que vem, na outra semana já tem culinária. Então, na terça-feira é o grupo A e E, um grupo à tarde e um grupo de manhã, né? E na quarta-feira, é o grupo B de manhã e o grupo F à tarde, e na quinta o grupo C de manhã e o grupo G à tarde, né? Funcionam dessa forma. Aí tem as receitas, igual agora no mês de... A gente tem todo o planejamento, né? Tem tudo escrito, mas no próximo encontro eu mostro como é o nosso planejamento. Aí tem as receitas, né? O objetivo da culinária, ao engajamento com a família, que geralmente eles levam a receita para casa, né? Compartilha com a família. Esse mês de maio, eles vão fazer na culinária e vão fazer esfirra. Vão fazer esfirrinha, porque eles gostam muito de colocar a mão na massa. Então, eles vão fazer esfirra não sei se é de carne ou de calabresa. Agora, em março, eles fizeram os mini ovos de Páscoa, né? Eles fizeram os mini ovos. Geralmente, no mês de fevereiro, fizeram empada de liquidificador, aquelas empadinhas de liquidificador, né? E, assim, depois, aí, assim, tem várias receitas e a gente vai encaixando nos meses. A gente já tem todo o planejamento e a gente vai adequando nos meses, né? Mais ou menos isso, ao planejamento da culinária. Eu tenho só uma perguntinha. A Sim, gente pode envolver toda a turma em si? não entendi. Por exemplo, é de 6 a 15, nós temos grupos separados. Eu gostaria de saber se essas oficinas, se a gente pode ofertar para todo o público. Sim, para todo o público, sim. Se, tipo assim, será que nós temos exemplos, já que é uma oficina de esfirras, eu fiquei na dúvida, assim, se eu poderia colocar para aquele público de 6 a 8 anos. Exemplo, entendeu? Então, entendi. É assim, de 6 a 13 anos, o mês de maio vai ser vamos falar, esfirra de carne. Então, todos os grupos, eles vão participar. O grupo A, o grupo E é de 6 a 8 anos. Então, esse grupo de 6 a 8 vão participar, tanto de manhã quanto à tarde.
O grupo de 9 a 11 anos também participa da culinária. É a mesma receita para todas as idades, de 6 a 13 anos, só que divididas em grupos. O grupo A é de 6 a 8, o grupo A e E, né? O grupo B e F é de 9 a 11, e o grupo C e G é de 12 a 13. Mas todos eles participam, só que cada um no seu grupo. Porque, por exemplo, o grupo de 12 e 13, a gente não coloca junto com os grupos de 6 a 8, porque eles são muito infantil. De 12 e 13, eles já pensam em namorar, eles querem trabalhar, eles já pensam em trabalhar os de 12 e 13, né? Então, a gente, os de 6 a 8 são mais infantil, eles ainda, alguns estão sendo alfabetizados, né? Então, todos divididos. Uhum. E aí é intercalado. Então, por exemplo, se tem um grupo lá fazendo culinária, um outro grupo está vendo matemática com a educadora. Isso. Isso. Vai. Então, aí tem o orientador na culinária, tem o da culinária, né? E aí, vamos supor, sobrou o grupo B, que é de 9 a 11, e o grupo C. Então, eles estão fazendo outra atividade, ou contação de história, ou criação. Na criação mesmo, a gente a orientadora confeccionou os copinhos de Páscoa, até que eu postei no grupo, né? Uhum. E eles fizeram decopagem e tudo mais. E aí deu super certo também. Uhum. Agora, na criação, eles estão confeccionando uma boneca com caixinhas de leite, né? Tem a história, tudo mais. Depois que estiverem prontinho, eu posso colocar no grupo também. Isso, vai compartilhando lá com a gente vai adorar. E também, assim, no serviço, se vocês também quiserem seguir a página do Instagram, Facebook, tem, né, que é a Associação dos Legionários de Cristo, também é algo para se compartilhar. O ano passado, foi o ano, não sei se, não lembro, foi o ano passado, me atrasado. Nós fizemos uma ação com as famílias, que eram conexões familiares, né? Então, era feito 3 oficinas, as famílias participaram, foi no sábado à tarde. Aí, uma oficina de criação tinha confecção das bonecas da Bayomi, uma oficina de jogos, que foi a torre e quebra-cabeça. E uma outra oficina de culinária, e era rotativa. Por exemplo, um grupo cada oficina comportava 19 integrantes, né? Então, era rotativo. Enquanto um grupo de família fazia a confecção das bonecas da Bayomi, outro estava nos jogos e outro na culinária. Terminou aquele tempo, a oficina girava, né? Quem estava nas bonecas ia para jogos, quem estava nos jogos ia para culinária. Assim, todos os 19, cada grupo de 19, passava em todas as oficinas. Uhum. Né? Então, foi bem bacana. Aí depois teve sorteios, né, de brindes para quem participou, mas também teve um resultado bem legal. A gente também tem encontro só com as mulheres, né? São as mães das crianças, a gente trabalha matemática com elas, uma foi autoestima, a outra foi também, novamente, as bonecas da Bayomi. E aí foi legal a questão das bonecas da Bayomi, porque foi uma senhora convidada das crianças, né, que é parente das crianças, e ela disse que na infância dela, ela nunca teve uma boneca. E naquele dia ela confeccionou a própria boneca, então ela ficou emocionada, ela falou que ia guardar com todo carinho. Então, essas pequenas coisas que a gente vê como que dá resultados, né? Uhum. Que a gente tem os objetivos positivos, isso é bem bacana, né? E aí fica essas marcas, né? E aí é isso que dá o estímulo da gente estar criando mais e mais, né? Então, Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, queira acrescentar algo? E as mães, a participação é grande? Como é? Participam bastante, né? São assíduas. Assim, uma coisa que a gente tem o apoio da família, né? Isso é muito bacana com relação olha, às vezes a gente liga assim, tá acontecendo esse comportamento com essa criança, a gente liga para a mãe, e elas participam bastante. Uhum. No entanto, que no período da manhã, tinha uma criança, né? Ela entrou extremamente agressiva, né? Tal, e a gente, tanto eu quanto nós estamos trabalhando essa criança,
Todas as vezes que acontecia algum episódio com ela, a gente entrava em contato com a mãe era super participativa, apoiava, assim, o serviço de convivência, né? Uhum. Ou a questão do comportamento, e trabalhava junto com a gente. Hoje o menino, assim, comportamento excelente, mudou completamente, sabe? A gente obteve resultados com ele, né? Ele era extremamente agressivo e a gente teve bastante resultado. Bacana. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Queira aproveitar? Fica à vontade. Élida, pode, fica à vontade, Élida. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma curiosidade para saber sobre o funcionamento da instituição, que você é OSC, né? Isso. Vocês têm algum CRAS de referência, ou vocês têm esse acompanhamento também? Ah, sim, sim. A gente. Encaminhamento, não sei como que funciona aí com vocês. Ah, sim, é assim. Para todas as famílias que a gente atende no serviço de convivência, elas são referenciadas pelo CRAS, né? No entanto, o CRAS fica ao lado da OSC. Aí, por exemplo, a gente atende 198 crianças e adolescentes. De 14 a 15 anos, quando as crianças completam 13 anos, 14 anos, eles vão automaticamente, a gente faz a matrícula deles, eles vão para o curso de auxiliar administrativo ou marketing de vendas, né? E o que acontece? Aí abre vagas, né, para o serviço de convivência. Aí é solicitado, através de ofício, solicitado vagas para o serviço de convivência. Crianças de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 13, até os de 14 e 15 também. Mas todas as famílias que a gente atende no serviço de convivência são referenciadas pelo CRAS, ou CREAS, né? Os dois serviços têm na cidade, os dois equipamentos, né? E assim, uma coisa também que eu não expliquei, assim, por exemplo, a gente trabalha com um jovem aprendiz, né? Mas eu coordeno a assistente social do serviço de convivência da OSC em geral, mas o meu foco é o serviço de convivência. Na OSC tem o jovem aprendiz. Quando as crianças têm 15 anos, eles podem passar pelo processo seletivo, que é uma prova, que pode ser inseridas no jovem aprendiz, mas aí depende do empenho do adolescente, porque aí ele passa por uma entrevista como uma entrevista de emprego. Aí ele é encaminhado para as empresas, né, como jovem aprendiz. Então, tem isso, de 6 a 15 anos e 11 meses, tem criança que fica até 15 anos, até adolescente. Tem uns que vai estudar no período integral, sai do serviço, mas geralmente eles ficam até 15 anos, né? E quando vai para esses cursos de promoção ao mercado de trabalho, dependendo do empenho deles, são encaminhados para o jovem aprendiz. Tá, legal, obrigada. Mais uma curiosidade mesmo de saber como que funciona, né? Sim. Em outro município. Obrigada. Tá bem. Vocês mesmos que fazem o encaminhamento desse adolescente para o jovem aprendiz? Não. O que acontece? 14, 15 anos, né, eu faço o acompanhamento deles. A gente tem PIA, que é o prontuário, né? O adolescente apresentou faltas, né? Aí eu já entrei em contato com a família, porque que ele está faltando. O que acontece? No mesmo prédio, eu tenho um projeto Jovem Aprendiz, né? E aí, uma empresa solicitou abriu processo seletivo para jovens de 14, 15, não, geralmente é 15 anos, 15 anos. Aí eles vêm, olha, eu preciso de prontuário de adolescentes. Aí, né, aí eu passo, olha, passo assim, esse nome, ele teve um bom aproveitamento, né, ele não é um adolescente que é participativo, então tudo mais. Aí ele vai, passa, faz uma provinha, né, para o jovem aprendiz. Né? Aí tudo depende do adolescente mesmo. Né? Geralmente, quando abre algum processo seletivo, eles colocam na página
Facebook ou Instagram, o link que é disponibilizado, o adolescente clica no link e faz a inscrição. Aí ele vai colocar, olha, eu faço o curso de auxiliar administrativo no serviço de convivência, ou marketing de vendas no serviço de convivência. E aí isso já é um atributo a mais para ele, já é uma referência, né? Lógico, para estimular os outros que estão no curso, para eles se empenharem também. Porque, assim, é que eles têm que entender que não é escola, por exemplo, o que importa? Ah, ele é comprometido no horário do curso. O horário do curso inicia às 2 horas, então ele sempre chega 5 minutos de antecedência, 10 minutos você já conta com. Ele participa das atividades, geralmente são mais dinâmicas, né? Rodas de conversa, geralmente apresentação pessoal, porque eles sempre reclamam que são muito tímidos, né? Então, eles vão se desenvolvendo. Tudo isso é avaliado no jovem, no adolescente. Em relação ao comentário sobre auxiliar administrativo, né? Vocês ofertam no próprio serviço? Oi? Vocês ofertam no próprio serviço esse curso? É um curso, né? Para o adolescente? Isso. Mas é dentro do serviço de convivência. Não sei se há tempo ainda, professora. Você poderia explanar como é que funciona? Como que vocês ofertam isso? Isso, assim, o auxiliar administrativo nada mais do que assim, por exemplo, é para você, por exemplo, como que eu posso explicar? Peraí. Na verdade, no auxiliar administrativo, o que eles estão aprendendo? A se portar numa entrevista de emprego, a preencher um currículo, mas não é assim, é mais voltado para o serviço de convivência, porque quando eles chegam para nós, eles chegam muito tímidos, né? Eles não entendem que não é escola, né? Então, eles confundem muito com a escola. Então, o que acontece? A orientadora trabalha a questão da apresentação pessoal, dinâmica, ela faz muita roda de conversa, porque quando eu passo, eles estão trabalhando em grupo, né? Então, eles trabalham dentro do auxiliar administrativo, eles trabalham muitas temáticas para o jovem. Eu fiquei na dúvida, Sim. com licença, eu fiquei na dúvida, eu acho que é a mesma dúvida dela, em relação a, por exemplo, você mencionou a oficina de culinária, certo? Sim. Que é aleatoriamente, pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer dia. E em relação ao curso auxiliar administrativo, também se tem aquele dia para fazer, essa temática, entendeu? Vamos dizer que hoje é quarta-feira, no mês. É todos os dias ou é uma vez no mês? Ah, não, os adolescentes de 14 e 15 anos são 2 vezes na semana. Porque o curso de auxiliar administrativo é de terça e quinta-feira. De terça é das 2 às 3h30, 1h e 30 minutos. De quinta-feira é das 2 às 17 horas, né? Porque aí eles já trabalham mais a questão de organização, de apresentação pessoal, de como preencher um currículo, porque eles têm essa questão de treinar um pouquinho também a escrita, né? Então, agora de terça-feira, eles têm culinária, eles têm atividade comigo, que é o projeto de vida, né? Que eu estou desenvolvendo com eles. Eles têm, agora está tendo hoje teve atividade com outro orientador, né? Então, Francineuma, só para eu entender. Então, né, o que você está... Deixa eu ver se eu entendo o que você está dizendo. Nós sabemos que o serviço de convivência, ele não oferta cursos profissionalizantes, né? Isso. O que acontece é que a Francineuma, ela trabalha numa OSC, tá? Então, a OSC, né, ela tem esse diferencial, né? Ela pode ofertar cursos se ela quiser, né? Os recursos próprios dela, né, permitem que ela oferte cursos, sim. E pelo que eu entendo, a Francineuma, vocês fazem, então, chegou determinada idade, né, já pensando no futuro profissional,
né, vocês encaminham esses meninos para que eles façam, né, estes cursos, né? No serviço de convivência, a gente oferta oficinas, né, que são juntos, atrelados às temáticas, né, de acordo com os objetivos do serviço de convivência, né? Então, por exemplo, a culinária que a Francinelma está citando, então, por exemplo, se vocês têm lá crianças que têm dificuldade de aceitação de determinados alimentos, né? Serve lá determinado tipo de refeição, eles não aceitam, né? Preferem só outras. Então, fazer a temática sobre alimentação saudável, a importância de uma boa alimentação, né? E aí você pode, né, atrelar a oficina de culinária, né? Levá-los para lá próximo à cozinha, né, eles ajudarem no preparo dos alimentos, né, fazer experimentação de muitos alimentos. Tem criança que acha, né, a gente está num mundo tão louco, que tem criança que acha que o leite vem da caixinha. É ou não é? Né? O leite vem da caixinha. Não sabe o que é um brócolis, né? Não sabe lá o que é a cenoura, né? Então, de repente, uma oficina para fazer uma horta suspensa, né? Para que eles possam plantar o alface, né? Fazer o cuidado do alface, né? O regar, o cuidar, o adubar e depois o colher, né? Então, o serviço de convivência, ele é atrelado a oficinas, né? Podem ser que as oficinas conversem com a temática, como não, né? Neste caso, a Francinelma está colocando, né, a culinária neste ponto que ela falou de administração de conflitos, né? Talvez até esteja trabalhando, porque às vezes um com o outro colega está brigado, mas na hora de fazer lá, pôr a mão na massa, eles acabam se ajudando, né? E vão servir um ao outro o alimento que eles produziram juntos, né? Então, exatamente. Só para a gente não fazer essa confusão, né? É isso, né? É isso. E tem também muito do curso com oficina, né? Então, isso, é que, na verdade, é que assim, lá diariamente do serviço, a gente tem uma linguagem, né? Porque assim, é como eu já acostumei com porque tudo vira uma rotina, né? Então eu falo curso, mas na verdade é oficina preparatória de formação ao mercado de trabalho. É oficina, então eu falo curso porque é algo mais simples, mas é oficina preparatória de formação ao mercado de trabalho, né? Porque você citou do projeto de vida, né? Isso, estão isso. Trabalhando. Então, na verdade, o meu trabalho, a minha oficina, né? A minha temática, casa com a quinta-feira também, com a temática do outro orientador. Que a gente senta e discute, faz reunião e discute. Aí fala, olha, eu trabalhei isso, ele fala assim, nossa, mas eu trabalhei isso parecido, a mesma linha de pensamento que a sua, né? Porque, por exemplo, eu, na minha oficina lá, que eu estou desenvolvendo aquele projeto de vida, né? Aí eu perguntei para eles, assim, quais os valores que vocês têm para alcançar esse objetivo, mas não valores materiais, eu falei eles valores pessoais, né, morais e tal. A menina perguntou, mas o que são valores, né? Então é isso. Então, na verdade, às vezes eu acho que tem um tempo curto para trabalhar com eles. Aí eu fui explicando, mas, assim, na escola, o que acontece na escola com o seu colega? Como que você trata o seu colega, né? Convive com ele. Aí eu fui dando algumas dicas para falar, mas é respeito, né? Honestidade. Então, é assim, alguns adolescentes têm essas dificuldades de saber o que são os valores, né? Então, aí tem a oficina lá, o orientador que aplica a oficina na quinta-feira, que fica 3 horas para os adolescentes. Aí ele também trabalha um pouco de ética, né? Mas é oficina preparatória de formação ao mercado de trabalho, né? Então, é tudo oficina. Mas a gente não pode, por exemplo, com os adolescentes, eu não posso aplicar dos de 14 e 15 anos a mesma atividade para os de 12 e 13, né? Porque você vê a diferença, a maturidade, a diferença do comportamento de 14 e 15 com os de 12 e 13. Alguns são mais infantis, os de 14 15, eles já são mais assim, né? Eles querem ser adultos, não deveria, né?
mas eles já querem ter aquela responsabilidade. Então, você tem que trabalhar sabendo dosar o trabalho com eles, porque senão eles também não ficam no serviço de convivência. Tá tudo muito rápido, eles estão tendo maturidade muito rápido, e a gente vai acabando ficando para trás e perde esses adolescentes. Então, você tem que criar estratégia para segurar eles no serviço de convivência. Uma estratégia é essa, preparação, oficina preparatória de formação ao mercado de trabalho, né? A gente teve uma época que tinha cada sala 40 adolescentes, né? Tem que fechar com 70, tinha 40. E isso é bacana, né? Sim. Então, né, valoriza o serviço. E aí vai criando estratégia, cada vez mais para segurar esses adolescentes no serviço. Isso mesmo. Eu novamente, tá? Eu gostei muito, né? Porque você traz essas oficinas, você traz a questão das oficinas em si, de preencher currículo, de preencher formulários que eles vão atrás, até mesmo para estudos, né? Porque muitas vezes eles não têm essa orientação, né? E é interessante, porque o serviço de convivência, sim, também é para esclarecer, para orientar para a sociedade, né? Ela vem, sim, fortalecer esse adolescente, que muitas das vezes ele não tem orientação lá na casa. A escola é um ambiente que muitas vezes é focado no conteúdo, nas disciplinas, né? E interessante também o projeto de vida que você traz, né? Porque é para a vida, né? É uma orientação. Parabéns. Obrigada. Hélida? Então, para contribuir com a fala da questão de curso preparatório para o mercado de trabalho, a gente tem aqui, a gente fez tipo um projeto no mesmo sentido, né? Então, tem o grupo dos adolescentes, e dali alguns são encaminhados para um projeto que a gente deu um nome, né, específico, onde também faz o mesmo tipo de oficina, o mesmo tipo de trabalho, onde prepara eles para entrevista de emprego, tá? Traz as linguagens do mercado de trabalho para eles irem conhecendo. Então, a gente tentou também meio que casar ali a participação deles no serviço de convivência, porque é um desafio manter a adesão dos adolescentes no serviço, né? Então, a gente sempre está com essas estratégias para tentar manter eles dentro do espaço, e aí a gente buscou ali os interesses, né? Como a maioria deles tem o interesse em já entrar no mercado de trabalho, a gente trouxe esse projeto também, então funciona quase que da mesma forma. Só que como aqui não tinha como fazer no mesmo espaço, né? A gente usa um outro espaço para ofertar, mas é uma oficina à parte também, além do serviço, além das que já acontecem no serviço convivência. Então, ali dentro do serviço convivência, fica meio que uma pré, né? Ali outros assuntos de cidadania, né? Socioeducativa. E aí, na parte lá da oficina, né? Pensando no trabalho, que aqui a gente chama de Asas Team, foi o nome criado por aqui. E ali ela traz, a educadora faz a oficina com eles, e daí a outra, né, outra educadora, e aí ela traz todo um planejamento voltado a isso. E aí a ideia é encaminhar para aprendizagem também, né? Só que nem sempre a gente consegue vaga para todos, mas ali eles já vão se preparando. Então é quase o mesmo sentido, assim, entender bem como que funciona, só para contribuir com as ideias, né, com as falas aí. Sim. Que bacana, rendeu hoje, hein? Que gostoso ouvir, né? É gostoso ouvir o que o nosso colega está fazendo, né? É sabermos que estamos caminhando todos para o mesmo lugar, né? Temos esse entendimento, né, da importância de né, buscarmos atrativos para os jovens, né, os adolescentes jovens, né, para mantê-los
E a Francinelma, quando fala, né, brilha os olhos, a gente vê que ela faz, né, com todo esse conhecimento, ela também faz com amor, né, com dedicação. E isso, né, é inerente a nós, né? Nós estamos aqui porque amamos, né, porque gostamos, né? Não tem nada melhor do que você sair de manhã sabendo que você vai fazer algo que você gosta e vai fazer o bem a alguém, né? E esse bem, ele retorna, gente, acreditem, né? Se vocês já não tiveram seus retornos, né? Quem está começando, acredite, os retornos vêm, né? Às vezes não vem o retorno da gestão, né? Não vem o retorno ali, né, da coordenação, da chefia, mas vem dos principais, né, dos fundamentais pelos quais nós trabalhamos, né, os nossos usuários, né? São eles que rendem, são eles que, né, avançam um pouquinho que seja, né, que se mostram ali que entenderam algo, né, escutaram algo, aproveitaram algo, e aí eles te encontram no supermercado, eles te encontram na rua, e aí eles te dizem, te contam as histórias, né? Você não lembra, às vezes, do nome deles, porque muitos, né, passam por nós, mas eles não esquecem o nosso nome, né? Então, é uma coisa, assim, muito gratificante, né? Então, é muito bom poder estar ouvindo vocês e ouvindo você, Francinelma, principalmente hoje, esse teu compartilhamento. E a gente vê, gente, uma lição importante para todos que estão aqui, para nós pensarmos, né, vamos deixar aí como reflexão para a nossa próxima quarta-feira, por que será que o trabalho da Francinelma dá certo? Né? Então, vamos refletir nesse sentido, porque nós temos muitos colegas, né, aqui não está dando certo, aqui não está funcionando, né, e aí a gente tem N motivos. Mas um deles, que ficou muito claro aqui, né, e vocês vão de concordar, ela é o quê? O que a Francinelma é, gente, dentro do serviço de convivência? Ela é oficineira? Ela é professora? Ela é coordenadora? Né? Ela é assistente social. E alguém perguntou, mas você vai lá na atividade? Você participa junto, né? Às vezes a gente fala até com espanto, né? Por quê? Porque nós sabemos que não temos equipes unidas, né? E o diferencial talvez seja aí, né? A Francinelma precisa estar todos os momentos nas atividades? O serviço de convivência diz que não, mas ela tem a opção e consegue e se dedica a isso. Então, ela fortalece a equipe dela, né? Ela fortalece o orientador, o educador que precisa, né, ter o amparo de alguém, né? Nós, educadores, às vezes nos vemos sozinhos, né? E quando ela vai lá e diga, conta comigo, né? Conta comigo, vamos juntas. E pelo que eu percebo, a psicóloga também é parceira, porque contagia, gente, contagia, né? Até os mais resistentes, quando eles começam a ver, né, que a coisa começa a funcionar, né, eles vão aderindo. E isso reflete nos nossos usuários. Como que nós vamos trabalhar a administração de conflito com os nossos usuários se nós vivemos em conflito em equipe? Né? Eles percebem, eles sabem, né? Então, parabéns, Francinelma, porque ver que você está junto, né? Você está junto, você bate no peito, conta comigo, né? Esse querer estar próximo, com certeza você sabe cada um quem é, o nome, o sobrenome, a família, né? O que ele já progrediu, né? Aquele que se evadiu, né? Então, assim, é muito importante também você estar lá, né? Porque você também consegue acompanhar, né, essa evolução, esse crescimento
desses meninos e dessas meninas, né? E com certeza eles são privilegiados de ter você aí, né, junto com a sua equipe. Isso. E mais uma coisa, assim, a gente também, tanto eu quanto a psicóloga, a gente faz visita domiciliar, né, que não é do serviço de convivência, mas a gente já conseguiu trazer crianças que evadiram do serviço, retornaram para o serviço, né? E a gente conseguiu trazer famílias de volta, as crianças, então a gente vê resultados no serviço, mas eu tenho que trabalhar. Eles não dizem não porque é a Francineuma que foi lá na casa dele, né? Exatamente. Então não tem como dizer não, né? Aí eles vêm. Então, gente, muito obrigado, tá, pela parceria de vocês hoje. Muito obrigado, Francineuma, por todo esse carinho, toda essa demonstração de profissionalismo, né? Dê um parabéns aí para a sua equipe também. E fique convidada a retornar a falar sobre o projeto de vida. Sim. Fique convidada a voltar a falar sobre o namoro legal, que também são temáticas muito importantes, né? Interessantes da gente discutir aqui. Os demais colegas, tá, que estão aqui ouvindo e também queiram, né, fazer como a Francineuma fez hoje, manda lá, né, chama eu lá no privado, no WhatsApp, André, quero compartilhar aqui a nossa vivência também, fiquem à vontade, porque eu creio que a gente se fortalece quando a gente, né, se reúne aqui e comenta, né, não só as nossas alegrias, mas as nossas mazelas de vez em quando também, né? Tá bom, gente? Deus abençoe, Francineuma. Obrigada. Uma boa semana aí para vocês, uma boa noite de descanso. Estava com saudade ali de vocês, as carinhas que eu estou vendo aqui. Dá para abrir a câmera para a gente conseguir fazer uma fotinho, deixar registrado. Agora é a hora da gente mostrar o nosso pijama. Olha lá, Janaína, saudade, Janaína. Letícia, saudade de vocês, meninas. Tem gente com câmera fechada. Vamos arrumar o cabelo, Pauline. Agora não dá hora de passar batom, vai sem batom, Auri. Alguém consegue fazer fotinho? Se alguém conseguir, a Ciara já fez até pose lá, ó. A Luciana não se mostrou. Cadê a Luciana? Tem gente fugindo da foto. Mais alguém conseguiu fazer foto? Eu fiz algumas aqui. Apareceu mais... Ah, a Luciana está lá. Vou fazer outra. A Luciana apareceu. A Luciana está até na cama. Tem um gato ali com a Luciana? Gente, eu sou apaixonada por gatos. Deixa eu só colar aqui. Feito, gente. Deus abençoe a todos. Obrigada. Deus abençoe, Fran. Eu vou disponibilizar o slide dela lá no grupo, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.